Mas entenda, você que está assistindo esse vídeo, entenda uma única verdade até esse momento e tomara que isso mude. Mas políticos nesse país estão cagando para vocês. Olá, como estão? Então, eu tenho observado a política ultimamente, mas bem de um ponto de vista leigo, de alguém que apenas observa, apenas visualiza. Talvez como você. Eu sou um daqueles que, como você, talvez chegue depois do trabalho e aí você liga lá a televisão 8h30 da noite, enquanto você está jantando, depois no momento de descanso, e aí você vai lá e olha o Jornal Nacional, por exemplo, e ali você fica observando, falarem em política, falam lá do político fulano de tal, se tornou alguém que passou a ser observado pelo Ministério Público por causa de coisas ilícitas ou algo desse gênero, mas você sabe que aquilo acontece e para você se torna bastante normal. Eu sempre fui um desses. Agora, ultimamente, eu tenho tentado observar a política de um ponto de vista um pouco mais crítico, mas eu tenho tentado levar em consideração de maneira bem lúcida, sem ficar talvez olhando mais para o lado de um partido do que de outro. Ah, porque atualmente este ou aquele partido tem se mostrado mais corrupto do que o outro, algo desse tipo. Não, totalmente neutro, digamos assim, neutro, né? É claro que eu estou criando bastante uma opinião mais política sobre o que está acontecendo. Mas atualmente, enquanto eu estou gravando esse vídeo, está acontecendo o processo de votação dos senadores lá no Senado, óbvio, aonde vão votar o processo de impeachment, a continuação desse processo, onde a presidente vai ser afastada durante 180 dias, o que até esse momento parece bastante óbvio. Eu não posso dizer 100%, daqui a um pouco pode haver uma reviravolta ou não, né? Mas isso aí vai fazer com que o nosso processo político se torne bastante angustiante. O processo de impeachment, ele é um processo que me parece muito delicado. Ele parece um processo exatamente com essa palavra, angustiante. Quem vai se tornar presidente interino nesse momento vai ser o Michel Temer, que é um político de bastante dúvidas rodeadas a ele. Até o momento não se pode confirmar plenamente as corrupções às quais ele está envolvido. Só que, ao que tudo indica, ele está sendo investigado. E quando há uma investigação é porque alguém, uma ou mais pessoas, apontou o dedo dizendo: olha, tá ali. Será esse o presidente que o país merece ou precisa nessa atual crise que a gente está vivendo? Uma outra coisa que me faz perguntar, e se posicionar com política, vocês sabem que é bem complicado, principalmente na internet, né? Porque as pessoas que às vezes são contrárias à sua opinião, elas ficam incisivas. Elas não suportam a ideia de que você possa estar tentando fazer com que outras pessoas tenham uma ideia como a sua, que é contrária dela, né? Mas esse não é o objetivo. Então, assim, eu não estou me posicionando, mas eu me pergunto, são processos ou procedimentos sociais que são feitos pelo Partido dos Trabalhadores, que muitos deles são interessantes, como Minha Casa Minha Vida, embora um pouquinho conturbado, a gente sabe que envolve, infelizmente, pessoas de má índole nesse meio, e infelizmente a gente sabe que isso tem em todas as partes. Mas são coisas que a gente tem que se perguntar às vezes. Isso aí cairia? Isso aí faria com que essas pessoas que atualmente estão nesse processo ou que pensavam de repente num futuro em fazer parte de processos como Minha Casa Minha Vida, o ProUni, que permite com que estudantes sem renda, como eu no caso, possam utilizar ou chegar ao ensino superior, que é o desejo de tantas pessoas, como eu, por exemplo, entre outros procedimentos que me parecem interessantes. Se você perguntar assim, ah, mas e o Bolsa Miséria, como dizem por aí, né? O Bolsa Família, que é um processo criado também pelo Partido dos Trabalhadores. Sinceramente, da minha parte, eu falando para vocês, não creio que seria o ideal você dar a essas pessoas dinheiro, né, diretamente. É mais ou menos aquilo que todo mundo diz por aí, né? Você pegar e dar o peixe direto para a pessoa ao invés de ensiná-la a pescar, não seria o correto, né? Mas de alguma maneira ajuda pessoas que com sinceridade precisam desses valores, né?
A gente sabe que também tem os malfeitores nesse meio, pessoas que vão lá e se aproveitam disso e usam diversos nomes para usar o Bolsa, para ter o Bolsa Família, quando na verdade essas pessoas não precisam de nada desse Bolsa Família, né? Eu sim sou a favor não de dar o Bolsa Família, mas sim de fazer projetos sociais onde você ajude essas pessoas a chegar ao emprego, a chegar ao trabalho, a uma qualificação para que elas possam ser empregadas em algum momento, né? E não pagar valores pelo número de filhos que a pessoa tem. Se ela tiver 4 ou 5 filhos, essa conta vai jogada lá para o governo pagar, digamos assim, né? Entre aspas, esse pagar. Mas de qualquer maneira, positivos, né? Os prós e os contras existem. De um outro lado, eu vejo também a outra contraparte da oposição a esses governos, né? Sinceramente, para mim, certo? Novamente eu volto a dizer, para mim, corruptos têm que ser punidos e de maneira severa. Eu não estou falando em você simplesmente porque ele é político, porque ele teve um alto cargo, ele recebe punições menores, ele tem presídio especializado com uma cela especial. Caramba, nós somos todos cidadãos. E se o cara estudou anos da vida dele para chegar no poder e corromper as coisas, para chegar no poder e se apoderar daquilo que era para a população, que era para retornar para a população, caramba, do que adiantou esse cara estudar? Que instrução que esse cara pretende? Essas são coisas que eu me pergunto. A oposição no momento está incisiva em cima dessas coisas. Mas quando a gente foi observar no processo de impeachment na Câmara dos Deputados, a votação há dias atrás, sinceramente eu me perguntei, em que corja de políticos nós vivemos? Cara, será que eles são um reflexo nosso? Porque assim, adianta eu vir aqui falar para vocês que eu odeio a corrupção, que eu quero que políticos corruptos sejam severamente punidos. E daqui, quando eu levantar desta cadeira, ir lá ligar a minha televisão e pegar aqueles canais pirateados? Quando eu levantar daqui e ficar utilizando as luzes da minha casa através do gato? Quando eu pego uma série de coisas e também me corrompo? Então, eu me pergunto se eles não são um reflexo de nós, a sociedade. Agora, uma coisa que vai acontecendo com o tempo é que nesse processo de votação, o que eu vi ali foi um circo. Sinceramente, o que eu vi ali foi uma palhaçada. Não pelo processo de impeachment, porque se a população está notando essa necessidade, realmente há essa necessidade, eu jamais vou dizer que não, porque afinal de contas nós vivemos um momento extremamente delicado político e extremamente delicado econômico. Isso é fato para todos nós. Mas, cara, vocês notaram a forma como aqueles políticos falavam? Tá certo que a maior parte deles que estão ali foram no vácuo, né, dos seus partidos. Eles não foram votados diretamente por alguém como você, que foi lá e deu o voto pensando, bom, eu vou votar nesse político especificamente porque ele me parece alguém que vai me representar quando chegar na Câmara dos Deputados. Beleza, são bem poucos que estavam lá. E por sinal, bem poucos que estavam lá, você podia olhar eles falando e ver e notar alguma sinceridade no que eles estavam dizendo. Quando, por exemplo, um dos políticos chegou lá e disse, olha, eu vou votar sim pelo processo do impeachment, mas eu quero dizer que eu estou extremamente desconfortável em ver um presidente da Câmara votando um processo extremamente delicado como é o impeachment e o cara é réu. Caramba! Sabe, você tem que pensar às vezes nessas coisas. Poxa, o cara estava fazendo o processo de impeachment, presidenciando um processo de impeachment, quando o cara é réu. Quando o cara agora foi afastado porque está sendo provado que o cara é corrupto. Eu não sou especializado, gente. Eu sou completamente leigo nessa questão. Mas a gente observa, e se você observar com lucidez, vai notar que tem coisa muito errada por aí. E estou falando de todas as partes. Não só do PT, não só do PSDB, mas de muitas coisas que acontecem lá dentro. Quer dizer que quando os caras viram que a barca do PT ia afundar, aquele monte que então ovacionava o PT passou a pular fora do barquinho e ia votar a favor do impeachment. Tem muita coisa que acontece por debaixo dos panos e a gente sabe muito bem disso. Me perdoem a baixa palavra que talvez eu use,
Mas entenda, você que está assistindo esse vídeo, entenda uma única verdade até esse momento e tomara que isso mude. Mas políticos nesse país estão cagando para vocês. Os políticos desse país estão nem aí para você que votou neles. Entenda isso. Aí na sua cidade, onde você vive, seja vereador, deputado, seja qualquer representante, prefeito, não importa. Cara, eles estão cagando para vocês. Quando eles vão lá na comunidadezinha, quando eles vão aí na sua vila, quando eles vão lá no seu bairro e eles ficam lá beijando as crianças, quando eles ficam falando coisas bonitas, palavras que talvez possam soar como interessantes, entenda, ele está preocupado apenas com ele e com o cargo político dele. O máximo com quem ele vai se preocupar são aqueles que estão por ele, aqueles que vão promover eles, o partido deles e que vão colocar eles no poder. Por esses, talvez ele fique preocupado. Com você, que está aí sentadinho na sua casa, com você que pensa em votar depois, entenda, eles não estão aí. Eles não querem saber quem você é. Essa é a questão. Às vezes as pessoas ficam muito ingênuas, inocentes nesse processo todo. Embora eu não compreenda tanto de política, eu percebo claramente isso. Eu já tive um parente que se colocou na política. E eu percebendo, conhecendo essa pessoa, eu não dei o meu voto para ele. E não me importa se é parente. Não me importa se é meu pai ou minha mãe. Cara, o processo de estar no poder é, no mínimo, a pessoa tem que compreender a importância disso. Ela tem que retornar os esforços que as pessoas fazem. Os esforços que você faz. Você levanta cedo de manhã, você vai trabalhar, você paga uma talha de impostos, cara. Pra quê? Você paga todos esses impostos para eles retornarem como? Para você ficar durante 6, 7 horas na fila para ser atendido num posto de saúde? Para você ir para um hospital e você ter que voltar para casa porque tem gente muito pior que você e o hospital teve que fechar as portas e dizer, olha, a gente só está aceitando gente morrendo. Para uma educação extremamente defasada, como essa que a gente está vivendo, onde os políticos agora querem implementar que os professores não podem falar de política com os alunos. Cara, eles querem implantar a burrice nas pessoas. Então é isso que eu fico me perguntando atualmente. Será que é isso que nós queremos para o futuro do nosso país? Olha, eu tenho alguma esperança, sinceramente, eu tenho alguma esperança. Eu não sei se esse processo todo de impeachment e a política, como ela está se encaminhando, vai ser melhor. Talvez sim, eu creio que talvez por um curto período sim. Afinal de contas, a política está muito acentuada e os políticos desse país estão preocupados com o que está acontecendo, com a forma como você está reagindo nas redes sociais quando você reclama incisivamente sobre eles. Está certo fazer isso, a gente tem que reclamar mesmo. Né? Não com violência, não é necessário agredir ninguém. Gente, por favor, que jamais aconteça isso. Esses últimos, antes agora, claro, né, quando se tornou o processo de impeachment vai ou não vai, por causa que o presidente interino da Câmara havia tentado um cancelamento desse processo, foi um pouco mais violento pelo que a gente viu aí por parte daqueles que apoiam o Partido dos Trabalhadores. Desnecessário, gente, nós não precisamos disso, nós não precisamos disso. O que a gente precisa realmente é da democracia. E a democracia é quando eu e você discordamos de alguma coisa, a gente senta e conversa sobre o assunto, até tentar chegar pelo menos a algo que seja bom para ambos, né? Esse é o objetivo da democracia, um deles, claro. Eu me pergunto se vai ser melhor depois, sinceramente, pelo que eu percebo nas redes sociais, pelo que eu percebo das novas gerações, eu creio que sim. Eu vou tentar explicar brevemente o porquê para encerrar esse vídeo. Afinal de contas, eu não pretendo nesse canal ficar falando de política com frequência nem nada assim. É só porque a gente está vivendo um momento intenso político e eu atualmente tenho me preocupado muito com isso. O que a gente percebe claramente, o que eu percebo claramente, é que as novas gerações de alguma maneira estão tentando apaziguar as coisas. Elas estão tentando viver de maneira um pouco mais pacífica. Um exemplo breve. É como eu estar querendo... Eu ter o meu vizinho aqui ao lado e de repente a minha cerca está invadindo 1 metro o terreno dele. E de alguma maneira eu não sabia. Me indaga sobre essa questão. Olha, meu amigo, a tua cerca eu descobri aqui que ela está 1 metro para dentro do meu pátio. E eu acho injusto isso. Eu tenho aqui os papéis provando até onde vai o meu terreno. Então, se eu vou nele, pelo menos há pouco tempo atrás, há pouco não, há anos atrás,
Eu estava percebendo muito isso nas redes sociais, na internet, quando ela estava florando, né? Quando ela estava iniciando. Há pouco tempo atrás era mais ou menos assim que a coisa ficava. Chegava esse rapaz em mim, provava pra mim que eu estava errado, que estava sendo injusto, que estava acontecendo de eu estar invadindo a terra dele, o terreno dele, e eu dizendo diretamente pra ele assim: grande porcaria! E quero ver quem é que vai meter a mão, porque eu vou quebrar tudo. Era mais ou menos assim. A gente ainda vê esse tipo de coisa hoje? Sim, a gente vê. Mas por parte dos jovens, o que está me parecendo e o que está me dando pelo menos um pingo de esperança em tudo isso que está acontecendo é que nessas novas gerações parece que está sendo assim. O meu vizinho vem e fala sobre isso e eu mando de volta para ele dizendo o seguinte: tudo bem, meu amigo, eu acho que você tem razão. Eu acho que de alguma maneira eu invadi e eu não estava sabendo disso, eu lhe peço desculpa, se eu soubesse eu não teria feito. Eu vou corrigir isso. Você me ajuda a corrigir isso? É mais ou menos assim que tem acontecido por parte aí de uma maioria dessas novas gerações, desses jovens. Eu tenho notado assim que parece que a coisa está fluindo um pouco mais. Então, se você é jovem, você já vota, talvez com 16 anos de idade, se não for ainda, de alguma maneira, eu espero que você siga essa linha, a linha de apaziguar as coisas e tentar transformar para o futuro, quem sabe, políticos que realmente vão se colocar a favor de pessoas. Políticos que vão realmente estar lá no poder e vão entender que se eles estão lá por voto da população, eles precisam agir como tais. E não essa palhaçada como a gente viu por último. Uma esposa que fala que o marido era um político excelente e exemplo e no outro dia o cara é preso. Os caras vão lá sem nenhum tipo de ideia e oferecem um voto de impeachment pra mãe, pra tia, pra avó, pro cachorro, pro gato. Claro que eu estou exagerando. Desnecessário, gente. Não é esse tipo de gente que a gente precisava lá. Dos senadores, nesse momento, está sendo as votações. Eu, sinceramente, só me pergunto algumas coisas como, por exemplo, estou vendo muito leitura em papel. Leitura em papel não é o que está dizendo ali dentro do coraçãozinho deles, né? E jogos políticos, beleza. Eles existem, eles sempre vão existir. Às vezes você precisa estar do lado de alguém ou batalhar com alguém por algo bom, claro, e com alguém que talvez você não quisesse, que você dissesse assim, caramba, eu vou ter que, junto desse cara, fazer essa batalha, sinceramente eu não queria. Mas você vai e faz porque você entende e ele também entendem que é algo bom. Agora, quando se juntam simplesmente para ter o fim de alguma coisa, aí já não adianta mais nada. Me desculpem se esse vídeo não ficou tão claro quanto eu gostaria que ficasse, mas eu apenas estou fazendo um desabafo daquilo que está acontecendo e eu espero trazer um pouco mais sobre esse assunto nos próximos dias para quem talvez queira ver. Eu sei que é pouquinho aí, mas é só para mim interagir um pouquinho com essa comunidade do YouTube que é top demais, cara. Tem muita gente boa aí. Parabéns a todos vocês.